misato basangani ngai nzambe naza kati na biso e nalingi toza na présence ya nzambe nalingi ozala concentré e você se prepara para orar junto conosco. Prepare-toi pour prier ensemble avec nous. Porque oração é uma chave de vitórias. Porque la prière est une clé de la victoire. Eu creio que nós que temos que entrar na profundeza de Deus. Je crois que nous devons entrer dans la profondeur de Dieu. Porque a Bíblia dizendo se duas pessoas se reúnem, que la Bible dit que si deux personnes sont réunies, e Deus está lá. Et Dieu sera là. Eu creio que Deus está aqui nesse lugar. Je crois que Dieu est ici. Vamos ler no livro do Salmo 150. Dans le psaume chapitre 150. Primeiros versículos. Premier verset. Se você já conseguir a Bíblia. Si tu as déjà la Bible avec toi. E pode ler a palavra do Senhor Jesus. Tu peux lire la parole de Dieu. E se você achou, pode ler a palavra do Senhor Jesus. Et si tu as trouvé, tu peux lire la parole de Dieu. Amém? Está esperando? Você pode levantar para ler a palavra de Deus. Salmo 150. Primeiro versículos. Se você já achei a palavra de Deus, primeiro versículos. Salmo 150, primeiro versículos. Salmo 150, versículos. Pode levantar para ler a palavra de Deus. Et les chalumeaux, louez-les avec les cymbales sonores, louez-les avec les cymbales retentissants. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Hein? Louve a Deus o Senhor, aleluia. Louve a Deus no seu templo, louve o seu poder que se vê no céu. Louve o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louve a sua imensa grandeza. Louve o Deus com trombetas. Louve com harpas e listras. Louve o Senhor com padeiros e dança. Louve com harpas e flautas. Louve o Deus com pratos musicais. Louve bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Aleluia. Amém. Amém. A Bíblia ouvi malam. Ici la Bible a bien dit. A Bíblia dizendo Que la Bible a bien dit. Que tudo que respira Que tout ce qui respire louva o Senhor Jesus. loue l'Éternel. E a Bíblia dizendo, está ensinando, tem que louvar Deus. Nous enseigne, devons louer le Seigneur. Mesmo qualquer lugar de Même tambor, dans n'importe quel endroit, n'importe batuque, quelle chose, dans tout batuque. mesmo de salmo, de palma. Même les applaudissements, avec les E applaudissements. isso tem que louvar o Senhor Jesus. Devons louer avec ça. Nós que vamos começar a agradecer a Deus. Nous allons commencer à remercier le Seigneur. Porque a Bíblia dizendo tudo que Porque a respira Bíblia diz que tout ce qui respire louva o Senhor Jesus. loue le Seigneur Jésus. Eu creio que você tem na vida, Tu as la vie, tem que agradecer a tu Deus. dois remercier le Seigneur. Nós que vamos começar a orar Et nous allons commencer à e prier. começar falando a Deus. Nous allons commencer à parler avec Dieu. Mas obrigado pela fôlego de vida. Remercier encore le Seigneur pour le souffle de vie. Será que pode orar junto comigo? C'est vrai que tu peux, est-ce que tu peux prier avec Começar orando, nós, Deus. Oramos. Santo Deus poderoso, amado querido Jesus. Zambe tropesho, merci. El Shaddai Adonai. Pona pema o peshibicho na jornalero. Zambe tuena siamba kona yo. Zambe kotombo la yo pe kokumisa yo. Parce que mosusu azate lokola yo zambe. Pona souffle de vie. O peshibicho na butualero. Zambe tozo tombo la yo. Pona bolamu na yo zambe. Zambe tozo tombo la yo. Pona grâce o peshibicho zambe. O peshibicho pema o fele. O to sombi na mongo te. Zambe yango tozo tombola yo. Zambe merci Jésus. Merci por meu cotia cocanina yo El Shaddai. Muito obrigado Jesus pela folga de vida. Muito obrigado mais uma vez, obrigado Senhor Jesus pela tudo que você faz na minha vida, Jesus. Eu venho na frente de você para agradecendo, Senhor Jesus. Como a Bíblia dizendo, tudo que respira louva o Senhor. Eu venho louvar Deus. Eu venho agradecendo Deus pela folga de vida, pela mais uma oportunidade, Senhor Jesus. Porque muitas pessoas estão no casamento, Senhor Jesus. Muitas pessoas estão na situação muito crítica, Senhor, mas você me deu mesmo uma oportunidade. Eu venho na sua frente para agradecendo, Deus. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Jesus. Aleluia. Meus amados,
Eu queria você orar bem. Et je veux que tu pries le Seigneur. Nós que começar Et nous allons commencer. a pedir o sangue de Jesus nesse lugar. Nous allons commencer à demander le sang de Jésus-Christ. Começar dizendo o sangue de cordeiro começar a manifestar nesse Nous allons lugar. commencer à demander le sang de l'agneau. Para começar a manifestar nesse lugar. Para começar a manifestar na sua vida. Pour que ça puisse commencer à se manifester dans ta vie. Eu queria você começar orando o sangue de cordeiro. Senhor Jesus, nós que está clamando o sangue de cordeiro nesse lugar. O sangue de cordeiro começar a manifestar nesse lugar, Jesus. O sangue de cordeiro vem limpar nossa vida, vem tirar a nosso pecado, Senhor Jesus. O sangue de cordeiro manifesta nesse lugar. O sangue de cordeiro trabalha na nossa família, no nosso culto de hoje, Senhor Jesus. Nós que está clamando, nós que está convidando, Senhor Jesus, o Espírito Santo e toca nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, seja louvado. Seja exaltando nossa oração nessa tarde, nesse lugar. Senhor Espírito Santo, Senhor Jesus, o sangue de cordeiro trabalha, o sangue de Jesus manifesta, o sangue de Jesus purifica, Senhor Jesus, nós que convidamos, Espírito Santo. Aleluia. Vamos orar, meus amados. Eu queria você para orar nesse lugar. A Bíblia dizendo o lugar que é Espírito Santo, se o Espírito Santo está lá nesse lugar, o poder do inimigo não tem poder do inimigo nesse lugar. Se o Espírito Santo está movendo, se o Espírito de Deus é presente, o poder do inimigo não tem nesse lugar. Eu queria você começar a convidar o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, vem nesse lugar. Será que você pode começar a orar? Ora, Espírito Santo. Convidamos o Espírito Santo. Espírito Santo começar a manifestar nesse lugar. Espírito Santo trabalha nesse lugar. Espírito Santo, nós que está convidando o Espírito Santo. Espírito Santo começar a trabalhar na nossa vida. Espírito Santo começar a ir tocando. Espírito Santo começar a transformar nossa vida. Espírito Santo trabalha nesse lugar. Espírito Santo, Senhor Jesus, nós que está convidando o Espírito Santo. Nós que está convidando o Espírito Santo, vem nesse lugar. Vem tocar, vem trabalhando nesse lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. A Bíblia dizendo que você não pode deixar nós sozinho. Você vai enviar Espírito Santo, Espírito de Consolador, Espírito Santo que trabalha, Espírito Santo que cuida, Espírito Santo que consola. Espírito Santo vem nesse lugar para começar trabalhando nesse lugar. Esse lugar é o lugar que o Espírito Santo domina, não tem poder do inimigo. Senhor, se o Espírito Santo está lá nesse lugar, o inimigo não tem vaga nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome do poderoso Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Obrigado mais uma vez pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar agora. Começar falando a Deus. Começar a trabalhar nesse lugar. Começar a falar a Deus, nós que precisamos a sua glória nesse lugar. O Davi disse, Deus, eu quero mostrar a glória, a grandeza de Deus. La Bible dit, David dit que Jésus, j'aimerais la gloire de Dieu. Eu queria você falar a Deus. J'aimerais que tu dises à Dieu. Nós que queremos mesmo a sua glória. Nous voulons vraiment ta gloire enseigner. Será que você pode começar a orar? Tu peux prier, tu peux commencer. Fala a Deus e mostra a sua glória nesse lugar. Oramos em nome de Jesus. Senhor Deus, nós que precisamos a sua glória nesse lugar. A sua grandeza de glória, Senhor. A sua glória manifesta. A sua glória, a sua grandeza, Senhor. Porque você é bondoso, Deus. Porque você é lindo na glória. Porque você merece toda a honra e a glória. Nós precisamos a sua glória. Nós precisamos a sua presença, Senhor. A sua presença manifesta nesse lugar. A sua presença manifesta. A sua presença toca. A sua presença reina nesse lugar. Nós que precisamos a sua glória. A sua presença, Senhor, a sua presença, em nome de Jesus, 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 Senhor Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus.
Olha, Regarde, você vai começar a orar. toi, tu vas commencer à prier. Ora sobre a sua família. Et tu vas prier au respect de ta famille. Ora sobre a sua filha ou filhos. Prie au respect de tes enfants. Fala a Deus e Et toca. dis à Dieu, Manifesta sobre a nossa família. manifeste sur notre famille. A Bíblia dizendo no livro La de Bible Atos, dit dans le livre d'Actes, Atos capítulo 16, 31. Actes chapitre 16, Se verset 1er. você crê no Et Senhor, si tu crois au Seigneur, tu vai salvar a sua família. et tu seras sauvé, tu sauveras aussi ta famille. Eu queria você falar, a minha Et família vai j'aimerais que tu puisses prier au faveur de ta famille. começar a orar sobre a sua Et família agora. commence à prier au faveur Oramos de ta no nome de famille. Jesus. Oremos. Senhor Jesus, nós que vem orar sobre a minha família. Senhor, eu venho orar sobre a minha mulher. Eu venho orar sobre a minha família, Senhor Jesus. Toca. Senhor, faz milagre na minha família. Faz milagre na minha família, Jesus. E toca, Senhor, proteja, Senhor. A sua presença manifesta sobre a minha família. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não precisa para começar a falar para tirar demônio nesse lugar. Et il n'est pas nécessaire que tu dises que Dieu chasse les démons en Porque o Espírito Santo já está aqui nesse Porque lugar. l'Esprit de Dieu est déjà ici. Se o Espírito Santo Et si domina, le Saint-Esprit domine, demônio não tem poder. et le démon n'aura pas de force. Nós que vamos deixar a palavra de Deus na Nous mão do allons Senhor laisser Jesus. la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Fala, Deus, e fala Et Dieu, comigo. Dieu, parle avec moi, parle avec moi. Fala, Deus, eu quero mesmo escutar a palavra. J'aimerais écouter la parole. Porque a Bíblia dizendo, Parce que la Bible dit, se você ouvir a palavra, si tu attends la parole de a Dieu, palavra muda a et situação. la parole de Dieu change de situation. A palavra de Deus muda mesmo a tempestade da sua vida. Et la parole de Dieu change ta vie. Muda mesmo a guerra da sua Elle família. change la guerre de ta famille. Eu queria você falar, Deus, fala Et comigo. j'aimerais que tu dises à Dieu, Dieu, parle avec moi. Oramos em nome de Jesus. Santo Deus poderoso, amado, querido Jesus, nós que precisamos a sua palavra. A palavra vai sair no boca do homem de Deus, vai mudar a minha vida, vai transformar a minha família, a minha vida, Senhor Jesus. Usa ele como instrumentos, Senhor Jesus. Através da palavra, Senhor, nós que vai testemunhar a grandeza do nosso Senhor Jesus. Senhor Deus, eu creio que essa palavra vai mudar minha vida. Em nome de Jesus poderoso. Aleluia. Escuta. Santo Deus poderoso, amado, querido Jesus. Oh Seigneur Jésus-Christ, Eu venho orar sobre o homem de Deus e vai levar a palavra de et je Deus. viens prier au respect de l'homme de Dieu qui va apporter la parole. E ele mesmo é sempre esse instrumento. Elle est simple instrument. Deus usa ele como vasos. Et Seigneur, que tu puisses l'utiliser comme étant le vase. Deus usa ele nesse lugar. Seigneur, utilise-le en ce lieu. O Espírito Santo toca ele. Et que le Saint-Esprit puisse les toucher. Todos os poderes de Et inimigos tous les pouvoirs de seja l'ennemi quebrando em que nome de Jesus. soit expulsé au nom du Seigneur Deus, Jésus-Christ. no Seigneur, momento que ele vai passar au moment frente où il passera ici, e ele não pode parecer, qu'il soit épargné du chemin, mas qu'il o soit Espírito du chemin, Santo que le Saint-Esprit vai começar de Dieu manifestando puisse nesse lugar. commencer à se manifester en ce lieu. Deus, através do palavra, Et Seigneur, à travers de ta vai parole, sair na boca do homem de Deus, et qui sortira de la vai bouche de ton mudar serviteur, que puisse a nossa changer vida. nos vies. o nome de Au Jesus. nom de Jésus-Christ. Deus usa ele. Seigneur, utilise-les O nome de au Jesus. nom de Jésus-Christ. Amém. Amen. Salva de palmas. Vamos chamar o homem de Deus, Nous allons faire appel à l'homme de Dieu, irmão Mike. le frère Marc. E quando passa à Et frente, pendant qu'il passe, salva de palmas muito alors, forte. fort, le Fala Seigneur glória ao Senhor. et dit gloire au Seigneur. Amém. Amen. Deus abençoe. Amen. Amen. Tokangi misu na Et biso. nous allons incliner nos têtes. C'est notre Dieu. Tu fais sur merci Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour les moments favorables et pour ces moments que nous voulons écouter ta parole. que nous tenions au Banayo.
Si que tes peuples n'avaient bénéficié de ta part, Et laisse que ton peuple puisse bénéficier de ta part. Ndana lis-moi, Que je puisse écarter du chemin. Yomoko Olobakati Que Nanga, tu puisses réellement parler à travers afin de que moi. le peuple n'ait bénéficié. Et afin que ton peuple Na telemeli force nyonso ya je yo te. neutralise toutes les Esprit non forces, sa sorcellerie démoniaque, tout esprit de envoûtement nyonso oyo ya yo te. envoûtement, tout ce qui n'est Na pas de toi. pesi yango mitindo Et j'ordonne dans les lieux arides que ne bisika dans les bikauka. lieux arides au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout verset par verset. Maman Grâce va nous aider pour nous lire les versets bibliques. Thème de monsieur Alléluia, Notre thème de cet après-midi un enfant prodigue. est l'enfant prodigue. Alléluia. Amen. Autant que Luc chapitre 15, Et nous allons lire dans Luc chapitre 15. on va aller verset 11. Nous allons commencer au verset 11. Tangela biso tina 13. Nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 13. Après tu vas enchaîner malem. Après, nous allons commencer à... Nous continuerons avec la lecture. Seigneur Jésus-Christ. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il disputa son bien en vivant dans la débauche. Amen. Riche, Un homme avait 2 fils. o homem tinha 2 filhos. Le plus jeune dit à son père, O mais jovem disse ao seu pai: Père, Pai, donne-moi la part de mes biens eu necessito a minha parte dos qui doit bens. me revenir. É o que me basta. Alléluia. Amém. Eza na bana nzambe belé, Existe, meus filhos de Deus, azo reconnaître ba droit na não été. reconhece seus direitos. Or, Enquanto ce jeune homme esse jovem a reconnaître droit na ye. reconheceu o seu direito, Ayebi si papa na ye, dizendo ao seu pai: je veux ma part de eu mes biens. necessito a minha parte dos bens. Or, il y a des chrétiens, Enquanto que cristãos il ne reconnaît não pas reconhecem envers son père, dos seus pais, il a un droit e ele tem o direito de demander de pedir le bien qui devenir. os seus Ça bens, os appartient. seus direitos. Alléluia. Oh, bem. Maman gas quitta les sous tout quittande, O mais jovem, comme il a demandé le bien de son père, como ele pediu os bens do seu, na parte que do le pai, père a partagé son bien, o pai para partilhar o seu bem, et il a pris ce ele bien, recebeu o seu bem. il est parti dans un pays Ele éloigné. foi no país longe. Alléluia. Amém. Lorsqu'il a eu ce E bien, quando ele recebeu seus bens, il est parti dans ele notre foi pays. em outro país. C'est-à-dire, Significa, il est sorti à Washington, ele saiu do Washington, il est parti à New York. ele foi no outro estado. Alléluia. Mais comme il a tout dépensé Mas ses quando biens ele gastou todos os bens que ele tinha, dans ce pays qu'il était, naquele país onde que ele il s'est foi, retrouvé dans les besoins. ele não tem mais nada. Ele Alléluia. necessita de alguma coisa. Et ça, là, chrétien belé, Existem muitos cristãos. à quoi l'obtient matin le bikin nzambe pa molanga te. Ele não pode dizer que Deus me abençoa. Nzambe apesa kabiso. É Deus nos abençoa. Alléluia. Amém. Et ça, là, chrétien mususu, Existem cristãos. azo sambele belé, Ele ora muito. nzambe pesanga. Deus me abençoa. Or, Enquanto azo bosana, ele esquece. nzambe azo tala état d'âme na ye. Deus está vendo o estado de alma Le dele. soki apesi ye, E se por acaso lhe concedeu o que ele necessita, akozonga na mokili. ele pode retroceder no mundo. Alléluia. Amém. Yango nzambe alinga Deus koperde te não gosta de perder o seu âme na ye. da sua alma. Akopambola Ele yo, pode te aotala abençoar. disponibilité Estava disponibilidade envers ye. ao lado de disponibilidade espiritual. Ok? Soki ayebi ke apesi yo, Se notar que se ele te ayebi eke ele sabendo que okozonga nsima te. você não vai retroceder. Alléluia. Amém. Mama kasi continue. Mboka mopaya, Foi no país ntango estrangeiro. adepasse nyonso, E depois dele ter gastado tudo que ele tinha, akomi se retrouver dans le besoin. ele não tinha mais nada. Alléluia. Bible lobi, A Bíblia diz, ake komitia na mosala moko, ele foi se meter no trabalho, kobokola ba pourceau. ele começou a criar os porcos.
akomi kolia ba aliment ba pousseau. Ele começou a comer, a se alimentar com os alimentos dos animais. Mais muta si était. Ninguém lhe deu. Alléluia. Tala niveau si comme ça maintenant comment frapper. É nota maneira que Deus começou a lhe passar nos momentos difíceis. Bien aimé. Amado, Nzamba ko pambola yo. Deus pode te abençoar. Il faut saisir les pamboli. É necessário você reconhecer. Mais ce qui est foulé en appuyer, você desconsiderar. yeba que retomber dans le koya. Quando haverá problemas, Akobeta yo film. ele vai On te peut ferir. souffrir plus que E toi. você vai sofrer mais do Alléluia. que na qual você se encontrava. Maman gas kita li susu. Le verset 15. Il alla se mettre au service des habitants du pays. Il l'envoyait dans ses champs garder les troupeaux. Il aurait bien voulu se rassasier de gourges. Ele queria comer as coisas banais. Eza ba aliment ya ba ngulu. Essas coisas são os alimentos dos animais. Mais muta pe si Mas était. ninguém lhe deu. Or, Enquanto, place Saouti, aonde é que ele saiu? azaki na papa azaki na bongo ebele. O pai dele tinha meios. Ya sepela ki azwa par na Mas ele ye. achou melhor, recebeu bem. Akenda mboka mosika. Para ir no outro Eza país. malamu. Eza malamu. É bem. Okoyebisa Nzambe. Você pode dizer, Nzambe naza na besoin na eu bala. necessito casar. Naza na besoin na koma Eu riche. necessito tornar rico. Oui, Nzambe azoyoka yo. Deus está te ouvindo. Ya otala disposition ya motema na yo. Oko se lamenter. Você pode se alimentar. Pourquoi naza ozala Mas béni por te? que que eu não estou Mais abençoado? pourquoi ba mosusu? Porque os outros. Mais état d'âme na yo. O teu Nzambe estado azotala yango. espiritual, Deus está vendo. Alléluia. Amém. 10 à 16. Le verset 16. Vamos ver os Il versículos aurait 17. bien voulu se rassasier de courges que mangeaient les bosseaux. É Mais necessário. personne ne lui donnait. Le 17. Étant rentré en lui-même, il E dizer, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho, me aceito como dos seus trabalhadores. Então, saiu dali e voltou para a casa do pai. Se limiter na wana. Alléluia. Amém. 17 lobby. O 16 disse, Lorsque avandi e quando estava sentado, abandi ko souffrir, ele começou a sofrer, asali reconnaissance. ele reconheceu, Bien aimé. amado, Tango moni souffrance de quando kilo, você não tocou sofrimento de tala e rétroviseur. você tem que Oye ver ba qu'est-ce qui se passe? e ver, notar o que está se passando. Kotambola na eza ndenge O nini? seu andamento, Faut yeba ke você tem que saber que tango susu complication na vie na nga ekomi par rapport ya marche na nga. em relação do Alléluia. andamento. Amém. Mwana oyo Esse filho, tango a comprendre quando entender, alobi, ele não disse, je me leverai, eu vou se levantar, j'irai vers mon père eu irei para o meu et pai, je lui dirai, eu vou lhe dizer, Père, pai, j'ai péché contre eu le pequei ciel contra o céu, et contre toi. e também contra ti. Je ne suis pas digne d'être Eu appelé não ton sou filho de fils. ser chamado teu filho. Traite-moi É o teu para você me tratar. comme l'un de tes É mercenaires. como leite Alléluia. É C'est-à-dire, o que eu dizer. azali reconnaissance. Ali ntango nakozonga, Quando eu voltar, nakoyisa papa na nga, eu direi ao meu pai. naza su mwana Eu yo não te. me de ser seu Mais filho. zwanga Mas lokola que para você me considerar moko ya como basali se na ye. fosse um dos seus trabalhadores. Alléluia. Amém. Bien-aimé, Amém. quel que soit le vivre, Pouco importa da quelle minha que soit souffrance eza na yo, pouco importa o sofrimento. zala na Mas reconnaissance. você tem que ser reconhecido. Yeba ke Você tem que saber. ntango mosusu Está lhe vendo. eza na bakoko na ngai Havia meus bisavós basumukaki que ou pecaram. soit yo moko Ou você próprio. yango ozosubir. Você está vivendo esse tipo de vida. Ntango osali reconnaissance, Ele fez, ele reconheceu. Nzambe akorecompense yo. Deus irá Alléluia. recompensar. Mwana oyo Esse filho, areconnaître ele reconheceu. basalaki mabe. Ele que fez o mal. Mais ntango akomi liboso ya Mas papa, quando se encontrou dentro do seu pai, ayebisi ye, ele disse ao pai, Père, pai, j'ai péché contre le eu ciel pequei contra o et céu. contre Eu toi. também contra Je ne ti. suis plus digne d'être Eu appelé não ton sou digno fils. de ser chamado teu filho. Traite-moi Me trata comme l'un de tes como se serviteurs. fosse um dos Alléluia. trabalhadores. Nini papa na asalaki. Por que que fez o seu pai? Ntango akomi liboso ya papa na É ye, quando se encontrou dentro do seu pai, kaka maloba a oyo mesma Aí disse o pai palavra, aí. ele disse, seu pai, papa na alobi nini. o seu pai Ntango na disse, biso verset 19. no versículo 19, Le verset 19. versículo Je 19, ne supplie qu'il d'être appelé ton fils.
directement comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. O seu então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai, e o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de si. Servite. Merci. Pas qui O m'imam. pai foi abraçou seu filho. Ele disse: o que diz o filho? Père, Pai, j'ai péché contre le eu ciel pequei contra o céu et contre e toi. contra ti. C'est que tant que moi na reconnaître le Kouana, Quando o filho reconheceu reconnaissance wana aquele et reconhecimento, touché papa na ye. aquilo tocou seu Papa pai. Lobinini. O que diz o pai? Abengi ba serviteur na ye. Ele chama os seus trabalhadores. Alobi. Ele disse: Portez-moi une belle robe. trata-me um bom vestido, um bom vestuário. Bozwa ngomba mafuta. Pega um bom boi. Toboma. Ou vamos lhe matar. Tolia. Ou vamos Tosepela. vamos regozijar. Pour moi nanga E o meu abungaki filho, ele perdeu-se. amonani. Ele Ni veio. la place wana. O que quer dizer? Bien aimé. Bemado. Oyebi soki mwana nzambe moko abongoli motema Sabe quando o filho de Deus eza na fesi monene alola. uma festa Aleluia. no céu. eza na bapeuple ebele Há povo, muito povo. eza na bachrétien Há ebele muitos cristãos. soki ake koteya moninga Quando vai para pregar, ele me ayebi te ke soki abongolisi motu não moko sabe se ele trazer a pessoa. eza na récompense epai ya nzambe. Há uma grande recompensa Aleluia. de Deus. fete eza ya monene na Há uma lola grande festa na no céu. motu moko ase converti akoti na ngambo ya nzambe. Converteu uma Aleluia. pessoa no céu. babomi voga E mataram um animal. balie basepeli Comeram festival. alobi Dizendo, boye na agneau bokutia na mosapi na ye. tragam bezerros para meter no seu dedo. Alleluia. Amém. Oh, Enquanto ezalaki na grand foire na ye havia o som mais velho, azalaki na zamba. ele estava no mato. Alleluia. Amém. Ntango abimi na Quando zamba ele saiu do mato, apusani pembeni ya se ndako aproximou da casa, ayoki so ya miziki ele ouviu o som da música. alobi misiki epa na biso misiki ezalaki te música na nossa casa, mema havia misiki makasi boya essa nini música alta. abengi moko ya baserviteur na bango Manda chamar um dos seus servos. atuni qu'est-ce qui se Ele disse, "O que passe está se passando?" alobi meyo Ele oyebi disse, te você não sabe. ndeko na yo O teu irmão menor oyo akendaki que oyo foi azwaki babien ele que recebeu bens. azongi Ele regressou a essa casa. yango wana papa bobi ntama monene boye. O pai fez essa festa. organizou essa Alléluia. festa. Mama tanga biso 21 22. Mas, Les versets 21 à 22. Mhm. Le fils lui dit, mon père, je péchais. Yaya na ye akomi e quando o seu irmão mais velho chegou, atuni baserviteur ele pergunta ao seu servo. serviteur yebisi eke ndeko na yo azongi Disse que o teu irmão voltou depois. asiliki Voltou. Ele ficou zangado. alobi Ele disse, oh yango bosali festi monene boye vamos organizar uma grande festa. ateli boza papa na Ele ye disse, foi dentro do me seu papa pai. eloko nini osali Ele pergunta ao seu pai, "Papa, o que você fez?" me mwana oyo yo asengaki yo bozwi akei Esse filho te pediu os bens, depois foi-se embora. me azongi osali festi monene boye. Mas ele regressa, você organiza uma grande festa assim. Alleluia. Amém. Papa alobi O pai disse, sepela ele respondeu, ndeko na yo akendaki abungi seja assim, porque o teu irmão akendaki que foi, azongi se perdeu, depois volta de novo. akufite aza na bomoi Morreu, ele yango está vivo. totolia tosepela Nós devemos nos regozijar. mais quel que soit Mas de Balou, pouco papa. volta a palavra do pai. me yaya asilikaki Mas já o irmão mais velho ficou alobi zangado. papa Disse, pai, mais il y a beaucoup de temps naza na há yo tantos anos que eu estou junto contigo. je n'ai jamais transgressé de loi Nunca transgredi os seus leis. papa na ye aseki O pai deles, alobi na ye ele riu. Ele disse, nyonso oyo nga naza nango tudo que me pertence, que eu tenho, eza ya yo. pertence a Alléluia. Bien-aimé, yeba ke nyonso oyo nzambe aza nango mpo na biso Saiba que tudo que Deus tem para nós, nyonso tokosenga epai ya tudo que nzambe não podemos pedir a Deus, eza ya biso. pertence a Bien-aimé, nós. kozalaka na baduti te Você kozalaka na bainquiétude te não pode soza na besoin loko
Se você precisa de alguma coisa, est-ce que será Nzambe akopesa? Deus Est-ce que loko na kozwa yango? será que eu posso Bien aimé, essa coisa? longola doute. Afasta a Nyonso dúvida. oyo tozomona Tudo que nós estamos eza papa na biso. pertence a nosso Alléluia. Pai. Essentiel ka yo tambola na O droiture. importante é você andar melhor. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Papa atanga yebisi mwana Pai, quando disse ao seu filho, sepela ndeko na ele yo deseja se seu oyo abungaki que foi perdido, azongi voltou de novo. mais aconscientize mwana na ye Ele me conscientizou. ayebisi ye Ele disse, nyonso oyo naza nango tudo que eu tenho eza ya yo. pertence a ti. Alléluia. Bien-aimé, nakomi eloko moko Mas eu vou te dizer alguma coisa. totambola na vérité. Andamos na verdade. Bolobi ete A Bíblia diz que racheter le temps car les jours sont mauvais. resgatar o tempo com o dia mau. Tokozwa na biso nyonso ya Podemos ganhar mokili tudo do mundo. tokobénéficie Podemos nyonso beneficiar do mundo. yeba ete lobi Saiba que amanhã tokorendre compte. nós vamos render Aleluia. conta. Amém. eza na bakretien ebele Ah, bazolela os cristãos estão chorando. nazosambela ebele Eles estão orando muito. mais pourquoi Mas changement por eza que te? uma mudança na minha Oh, vida? quand momake nazalaki na mokili Quando eu estava no mundo, nazalaki bien eu vivia bem. mais ntango nakomi na Mas quando nzambe entrei na palavra, nyonso ekomi compliqué. Écoutez, je vais te dire une chose. Escuta, je vais te dizer alguma coisa. Ntango okoti na Quando você entra oh ntango ozalaki na ténèbre enquanto estava na ezalaki na bafacilité mosusu havia muitas obanda facilidades. kozwa makambo mosusu na ndenge ya facile. Você recebia muitas coisas na Oh ntango oye na nzambe Quando você entra na mpo oyo recevoir para você receber eza na baprincipe. a princípio. Alléluia. Amém. Il faut É respecter necessário respeitar etamboli na yo. o seu andamento. okomona ke E nzambe você notará que mpe Deus akoaccomplir desir na vai yo. cumprir os seus Alléluia. desejos. Le paix que j'avais pour cet après-midi É assim que é aqui que eu encerro. Vamos misturar bicho. Vamos banda korefléchir começar a refletir. place nini yo ozomona complication ya vie na yo, Aonde que você está na complicação da sua vida? place nini omoni ke oza bloqué, Aonde que você está vendo que você está bloqueado? ozomona neti ke nzambe azokanga Você te. está que Deus não está me ouvindo. Oh cet après-midi Enquanto que nesta tarde, okoyebisa nzambe você vai dizer a Deus, nayoki liloba oyo eu ouvi essa epuis na palavra, reconnaître eu reconheci mabe na nga, o c'est pour cela nazongi. meus erros e revolto de novo. Alléluia. Tout le monde n'a commandé Jésus-Christ. Alléluia. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Je suis reconnaissant. Seigneur notre Père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus de t'appeler ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Papa, merci na zogi de ma coronayo. Ma porte fungwama. Oe kangama qui est fungwama. Tikete lipambo na simba biso notre Dieu. Yahweh Zambe to sepela. To se karamboka oyo. Afin que notre Dieu lipamboli na yo notre Dieu il a bénéfice pour na biso. Lokumu kembo ezonge pana yo. To bondeli bana komo na Yesu Kristo. Amen. To beteli Yesu Kristo na boko bakasi. Na tima lo pa prophète.